Gente, vamos trazer bastidor, vamos falar um pouco sobre o que o Lula está querendo e como é que o Lula viu esse resultado do PIB de 2022 com a desaceleração da economia no último trimestre. Segundo um aliado, desaceleração que aconteceu mesmo com, abro aspas, a dinheirama que Jair Bolsonaro, fecha aspas, colocou nas ruas no final do ano, de olho na tentativa de reeleição. Luiz Inácio Lula da Silva viu o resultado do PIB de 2022, do ano passado, em especial o último trimestre, como uma espécie de validação, como uma espécie de selo de qualidade nas suas críticas para o Banco Central, as críticas direcionadas à alta da taxa de juros. Lula disse a aliados, que, bom, esse resultado comprova duas coisas, no entendimento dele, tá? Primeiro, que não existe inflação de demanda no Brasil, porque a economia desacelerou, final do ano, um monte de estímulo, mais gente recebendo dinheiro, o Auxílio Brasil subiu durante as vésperas da campanha, então tinha todo esse caldo e ainda assim o problema da inflação não veio. E segundo, que o juro está virando de remédio veneno e que já passou da hora de entender isso, porque na cabeça do Luiz Inácio Lula da Silva, com o juro desse tamanho, o que a gente vai ter é contração na economia ainda pior para 2023. E aí o que acontece? Economistas ouvidos por uma série de veículos, inclusive eu, inclusive CNN, concordam que no cenário atual a previsão para 2023 é de crescimento ainda menor. Pois muito bem, isso vai fazer com que ele mantenha o pé no acelerador nas críticas à política de juros e à cobrança por uma revisão da situação por parte do Banco Central. E aí acontece um novo momento, um momento em que Simone Tebet, Fernando Haddad, falta Geraldo Alckmin, vamos ver como ele se posiciona, mas todo mundo se soma publicamente à posição do Lula. A Haddad acabou de falar, você viu aqui ao vivo, eu preciso de uma revisão. Todos nós temos que atualizar a política econômica, eu estou fazendo o dever de casa, e a política monetária. A política monetária é a parte do Banco Central, taxa de juros e outras medidas más. Pois muito bem, Simone Tebet acabou de falar, o PIB está mostrando que é preciso rever os juros, o governo está fazendo o dever de casa, o Banco Central precisa dar uma olhada nisso também. O embarque do time de ministros não é o único embarque comemorado pelo time de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem conversado com gente muito peso pesado, tipo Rubens Ometo, entendeu? Empresariado muito grande, muito graúdo, e tá trocando informações e tá puxando gente do empresariado. Olha, de fato, é muito difícil investir no Brasil com o juro a 13,75. Por quê, O cara, para pegar emprestado para fazer um grande investimento, fazer ali uma mega obra, se ele tá pagando 13,75, o próprio Lula disse na entrevista, muitas vezes ele acha que esse juro vai comer a taxa de retorno dele, então ele não gasta o dinheiro. Ele não gasta o dinheiro, ele não toma emprestado, ele não movimenta, ele não faz a roda da economia girar. O que Luiz Inácio Lula da Silva está mirando agora, tem um cronograma de pressão e o ponto alto desse cronograma vai ser com a indicação de 2 nomes para a diretoria do Banco Central. Os nomes serão indicados pela Fazenda, mas Fernando Haddad está discutindo esse assunto, só ele, o Lula e o Gabriel Galípolo, que é o número 2 do Fernando Haddad, secretário executivo da Fazenda. Mas ninguém está a 7 chaves, os nomes estão sendo ventilados por aí, mas Fernando Haddad está dando a entender que pode buscar alguém no mercado financeiro. Ele está tratando desse assunto e o Lula já deixou muito claro, a gente não pode errar. Porque é a chance que tem o governo de colocar 2 pessoas que entendem a cabeça do Lula e o plano dele para a economia dentro do Banco Central, hoje com a estrutura montada por Paulo Guedes, que, como disse Lula, colocou esse cidadão, foi assim que ele se referiu ao Campos Neto na entrevista aqui para a CNN, que tem uma cabeça muito diferente da minha cabeça. Haddad vai ser o responsável, o fiador dessas indicações, e ele também sabe que ele não pode errar. Se ele errar, a coisa fica ruim. O Lula está apostando muito nisso.